Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos para o primeiro diário de leitura desse segundo volume da trilogia do Jacob Wasserman. E eu já começo esse diário dizendo que, apesar do título desse segundo volume ser Edsel Andergast, protagonista do primeiro volume, O Processo Mauritius, na primeira parte desse livro nós seremos apresentados a outros personagens que ainda não se relacionam com os personagens de O Processo Mauritius. É como se a gente estivesse conhecendo uma história completamente nova. Vamos lá? A primeira parte desse livro tem como título A Vida Anterior, Joseph Kerkoven, pois nós vamos conhecer o passado desse médico de 34 anos, o Dr. Kerkoven, antes de seguirmos na sua história. E a epígrafe dessa primeira parte também é muito simbólica. Quando à noite penso na Alemanha, perco o sono, frase de Heine. E aqui, assim como em Doutor Fausto, do Thomas Mann, a vida e o destino de um personagem central, que é Johann Ehrling, vai se confundir com o destino da sua pátria, Alemanha. Ehrling é um homem de meia idade, extremamente culto, abastado e que tem interesses na política do seu país. Estamos falando aqui do período entre guerras. Ele está regressando à Europa após alguns anos na África. E ao voltar, é como se ele estivesse evitando esse confronto com a sua pátria. Ele resolve primeiro parar em Paris, depois em Viena, e aí sim se encaminha para a Alemanha, para Berlim. Mas a sua família mora no interior da Alemanha, no interior de Berlim. Então levam alguns dias para ele chegar e encontrar de fato a sua família. Ele que veio da África e ficou durante alguns anos no Congo, volta com alguns sintomas muito estranhos. Ele chega a se consultar com um médico em Viena e um outro em Berlim. Esse médico de Berlim acaba lhe enviando o diagnóstico por correspondência, mas numa negação não apenas de se encontrar com a sua pátria, com a sua família, mas também com o seu diagnóstico, ele resolve não abrir essa correspondência. Algumas passagens do relato de Ehrling sobre a sua estadia no Congo, que mostram um sistema instalado de dominação europeia, árabe, inclusive também das tribos do Congo, me fizeram lembrar de Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E do nosso segundo volume, eu separei um trechinho. Um sonho africano, sombrio, sinistro, pesado como uma atmosfera de tempestade e cortado por relâmpagos de febre. E logo no início, nosso narrador antecipa que o encontro de Ehrling com Joseph Kerkoven mudará a vida e o destino de ambos. Seremos também apresentados ao casal Ernest Bergman e Maria, sua esposa, que moram na casa da mãe de Ehrling. Ernest é o sobrinho de Ehrling. E Marie devota uma admiração, quase uma idolatria em relação a Ehrling. É como se ele tivesse substituído a figura paterna que representou tudo em sua vida. E daqui eu trago mais um trechinho. Sobre Marie. O pai, a verdade, fora tudo para ela. Sua imagem presidira a toda sua formação moral. E quando a morte lhe roubara esse pai idolatrado, no pedestal vazio havia tentado por aquele que mais se lhe assemelhava. E este era Ehrling. Com a piora do estado de saúde de Ehrling, a sua mãe, a senhora Ehrling, consegue convencê-lo a chamar um médico da cidade, o Dr. Kerkoven, sobre quem paira uma certa atmosfera misteriosa. E logo que eles se conhecem, eles começam uma amizade baseada no íntimo, no dizer idem veli, idem noli. Logo, o Dr. Kerkoven vai confirmar o diagnóstico de Ehrling, que já havia sido dado pelo médico de Berlim,
mas que Irlen havia se negado a tomar conhecimento. Trata-se da doença do sono, um tipo de tripanossomíase transmitida na África Equatorial e que guarda um prognóstico extremamente grave. Mas agora eu quero me deter um pouco na personalidade de Joseph Kerkoven, um médico de 34 anos que exercia sua profissão há 8 anos, casado com Nina, uma italiana, com quem ele tem um bom relacionamento, porém não tem grande confluência de ideias. E que até esse momento da história dele nunca tinha parado para refletir sobre questões da vida e de si próprio. Irlen define muito bem que Kerkoven é recoberto por uma fina película de gelo, mas essa película vai se quebrar. Kerkoven, até conhecer Irlen, estava na 6ª camada da personalidade. Vamos ver do que se trata isso. A conduta de pessoas, por exemplo, que estejam já na camada 6 e que estão agindo por exigências objetivas da sua profissão, de maneira totalmente impessoal, o cara que está na camada 4 não vai entender. Até então, Kerkoven exercia muito bem o seu papel civil de médico, mas as suas conversas com Irlen e alguns acontecimentos de sua vida vão mudar o rumo dessa história e fazê-lo amadurecer em sua personalidade. E daqui eu separei um trechinho. Desde os primeiros dias de suas relações com Irlen, operou-se em Kerkoven uma transformação marcante. Fora até então, ou pelo menos parecera ser, um homem ponderado, dotado de espírito prático. Agora, parecia presa de uma agitação febril. Tinha às vezes o aspecto de alguém a quem foi transmitido um grande mistério, uma notícia inesperada e de incalculável alcance. Os acontecimentos que levam Kerkoven a pensar sobre o seu papel social no mundo e sobre si mesmo são acontecimentos recobertos de dilemas morais. E daqui eu trago mais um trechinho. Começava a compreender a si mesmo, e por mais longe ou mais fundo a que essa pesquisa pudesse levá-lo, já não temia mais o que até então evitara acima de tudo, o exame do seu próprio eu. Exame que o faria descer até o âmago do seu próprio ser. Um dos primeiros dilemas morais pelo qual passa Kerkoven é que ele acaba por tomar conhecimento através da própria Marie de um caso extraconjugal que ela está vivendo. E na tentativa de ajudá-la, eles vão se aproximando cada vez mais e essa relação também ultrapassa os limites da amizade. E se na sua vida pessoal Kerkoven está vivendo um dilema moral ao trair sua esposa Nina e também a família do seu paciente e amigo, na sua vida profissional não é diferente e ele vai se deparar com uma das situações mais delicadas da jornada médica. Quando se pode abrir mão do segredo médico? Kerkoven acaba por ficar sabendo que uma antiga paciente sua ficara noiva de um outro paciente que veio se consultar por um caso de sífilis. Havia aí uma infidelidade e um risco para a vida da sua antiga paciente. A vida estava impulsionando Kerkoven a amadurecer na sua personalidade, a tomar consciência dos outros e de si mesmo. E eu trago mais um trecho. A ideia, eis de que depende tudo mais. Quando o homem não chega a alcançar a ideia que representa, segundo o plano geral da criação, é como se for um relógio desprovido de mostrador. É incapaz de indicar a hora. Falta-lhe a direção. Kerkoven começa a se questionar sobre o direcionamento que está tomando a sua vida. Esses questionamentos também vêm acompanhados de um maior entendimento da natureza humana. Ele
que, como médico, já tinha se deparado com muitas situações difíceis, passa a tomar consciência também dos comportamentos humanos que podem ser corrompidos caso não se tenha uma base moral e ética sólida. Vamos para mais um trechinho? As criaturas se prostituem. Atraiçoa-se Pedro para servir a Paulo. Atraiçoam-se as obrigações e a liberdade, as convicções e a lei. Os homens são realmente criaturas lamentáveis. Não somente não atingem nunca a idade da razão, como tampouco querem reconhecer que outros a tenham atingido. Que se seja alguém e se faça obra proveitosa, nada pedem de melhor, contanto que ao mesmo tempo nos ponhamos de joelhos a seus pés. E o último dilema moral, o qual Kerckhoven precisa enfrentar, vem através de um pedido do seu paciente e amigo querido, Irlen. A pergunta que Kerckhoven secretamente temia e pela qual Irlen deu início à conversa não era dessas que se possa colocar de lado. Foi com uma intenção evidente que perguntou se sua consciência, a de Kerckhoven, lhe permitia a ele, Dr. Kerckhoven, aliviar os seus sofrimentos. Irlen já está à beira da morte. A sua doença avançara bastante, mas mais do que o seu estado de saúde, o seu estado de espírito está extremamente triste com o destino da Alemanha. A ilusão que alimentara de formar um corpo só com seu povo, de estar mesclado a ele até o íntimo da alma, permite-lhe reconhecer, tarde demais, não passar de um estrangeiro entre esse mesmo povo. A Alemanha está perdida, sente-o, tem o pressentimento disso. Tempos difíceis se avizinham. Diante dessas experiências de vida, tanto pessoais como profissionais, com dilemas morais importantes, Kerckhoven é impulsionado a amadurecer e atinge a camada 7 e a camada 8 da personalidade, que vocês vão ver a seguir. A sétima camada é quando o indivíduo começa a exercer uma função perante a sociedade como um todo, e não somente o círculo das pessoas que estão ao seu alcance, seu patrão, seus amigos, etc, etc. Então, isso aí é o que se chama propriamente a cidadania. E para ser um cidadão, a gente vai conhecer mais ou menos, até onde possível, as leis do país, quais são as suas obrigações como cidadão. Essa é uma condição que a maior parte das pessoas já não cumpre, e se não cumpre a sexta camada, ou seja, ele não responde pelo seu próprio trabalho, como é que ele vai entender, né, o que é a cidadania? Isso é absolutamente impossível. Né? Então, a sétima camada é dos direitos e deveres perante a sociedade inteira. Quando o sujeito passa disso, então, bom, aí ele é um homem adulto. E quando ele é um homem adulto, ele pode rever a sua vida no sentido da responsabilidade moral total. O que é o sentido do que eu estou fazendo? Quem sou eu? Eu valho alguma coisa? Não vale? Então, é o que eu chamo a camada da crise. Então, será que Joseph Kerckhoven avançará ainda mais nas camadas da personalidade? Vamos acompanhar essa história e saberemos no próximo diário de leitura. É isso, beijo e boa semana para todo mundo!